Então, sem delongas, na convidar a moderadora para tomar esse espaço ali na mesa, que Indira Pinto Monteiro. E, em seguida, na convidar Fernando da Fonseca, um dos painelistas, para tomar esse espaço. E na convidar Dr. Fodemane, também para tomar esse espaço. E em seguida, na convida Seco Biague Mbar, também um dos painelistas. Seco Biague Mbar. Ok. E na convida Sr. João Paulo Pinto Có. Enquanto duas mulheres ainda atrasam. Porque pela mesa está composto só de homens. Satan Njai, que chega ainda, e também Anabela Ramalho Biagebul, está a caminho, e pensa daqui a 10 ou 5 minutos, ela junta de nós na quinta sessão de café jornalístico. E Indira? Sim. Se você pode identificar o Fernando, está no palco, tudo mesmo servir para o maneiro. Eu vou decidir uma coisa colocar aqui. Não convida Fernando da Fonseca, ativismo, toma nota. Sim. Exato. Depois não tem o Dr. Fodemane. Sim. Seco Biagembar. Seco não está lá, onde o ativismo também. E João Paulo Pinto Có. Sim. Ok. Está na palavra a quinta sessão, mas a sexta sessão de café jornalística, que nós estamos na Indira. Sim. Ok. Passo a bola. Ok. Bom dia de Páscoa a todos os ouvintes, a todos os presentes. Então constitui para mim uma honra e prazer grande de estar ali mais um dia, uma moderadora desse encontro de diálogo e reflexão promovido para duas simpáticas organizações no papel do Fórum de Páscoa, Sinjotec, né? É uma parceria que vem de longe. De mesma maneira também, eu considero a feliz ideia de juntar nesse mesmo espaço saber teórico, experiência empírica e sensibilidade religiosa. Nesse encontro, na minha perspectiva, e não vai permitir intrusamento entre saberes na busca de novos e melhores caminhos para a salvaguarda de convivência pacífica e coesão social nessa terra que nos junta aqui em Guiné-Bissau. Plausível também, e fato nesse fórum, e tem uma ambição analisar o papel de comunicação na construção de uma Guiné-Bissau mais justa e mais unida. Atualmente, na Guiné-Bissau, a cultura política está mostrando dificuldades reais na conviver pacificamente com liberdade de expressão e, de uma forma mais abrangente, liberdade de imprensa, que é um grande ganho conquistado ao longo dos anos. Minha primeira questão, na base na saúde ainda, com todo o prazer, os grandes homens de nossa terra que nos juntam, que merecem um grande respeito para todos nós, né? Na encorajar eles para continuar essa luta, sem tréguas, porque a luta é precisa e necessária, sobretudo na atual conjuntura. Nada boas-vindas, sem demoras e delongas, porque o tempo casina, porque coloquei a primeira questão, e na base do dirigido para o Dr. Fodé, que na ponta praticamente não se vê como a Guiné-Bissau, no nosso país, é livre cultivado com paciência e diálogo interreligioso. Para não acreditar na força de próprias religiões, soma grandes recursos de paz na diálogo entre eles.
para de unir, para poder proteger e promover paz, liberdade social, liberdade e justiça social, que valores morais também a favor de todo homem. Qual que tem sido o papel de confissões religiosas na sua perspectiva atualmente na edificação da paz na esfera que nós junta? Bom dia de paz. E obrigado por mais uma vez por ter a oportunidade de se entender para não pensar sobre questões de nossa terra. Essa questão de religião é uma questão que até deixa de ser atual sempre. Na cada momento e tem diferentes formas de manifestação. E também para agradecer Mira, se não contra mais, não pensa que é na campeão. Nato, não contra, daquela está dando força. Bom, antes de ir diretamente para a questão, sou minha primeira, teve a honra de primeiro alguém que lançar a questão, me fazer um pequeno enquadramento. A preocupação que a gente está tendo, principalmente nesse momento, na nossa terra, é sobre a utilização de religião, principalmente para fins políticos ou se relacionamento com órgãos de Estado. Nós já, até ultimamente, e tem até uma espécie de interrupção. A gente interrompe a maneira de lidar com isso, para via e sensível. Estado com religião tem maneira de relacionar. Primeiro, e tem estados que religiosos. Estados religiosos de como? Estado que tem uma religião, uma religião oficial. Portanto, se colhe católico, muçulmano, e judeu, e hindu e budista, então colhe uma religião oficial. Então, naqui está princípios de que religião está sendo princípios básicos que mesmo que tenha revisões de leis fundamentais, uma Constituição, que Estado, a religião que está determinada. Então, nas certas matérias, líderes religiosos estão líderes políticos. Agora, que é Estados religiosos, claramente religiosos. Segundo, não tem Estados contra a religião. Por exemplo, Coreia do Norte, quem está acompanhando, isso que Estados que está admitido na prática de religião, princípios ideológicos de partido que na dirigir a sociedade, que ela está manda. E para além daquilo que Estados, então a religião é uma ameaça. E a maioria de Estados que herdam aqui teorias marxistas, onde que de passagens dessa teoria está falando da religião e ópio do povo, que é ópio, droga, coisa que torna o povo desorientado e está a acreditar e está a seguir cegamente. Se alguém está possuído, alguém consumir uma coisa que está direito. Bom, aqueles estados que estão proibindo a prática de religião. Não tem estados laicos. Estado laico é suma de nós. Estado laico é que é estado contra a religião. Estado que tem uma religião suma uma religião oficial. Até pelo contrário, um Estado que está a assumir apoia a religião. Para ver de quê? E está reconhecido sua importância. Mesmo que Estados que está certa religião, não estão a como às vezes Estados que estão tendo alguns princípios que religião, que está construindo que religião. A maior parte da religião, não fala maior, a os e tem religiões que estão permitindo glória ali no mundo. Religiões que não conhecem, não está falando que não faz não companheiro bem, não faz bom coisa no mundo, não está tendo recompensa, não vai glória. E tem religiões, tem que está falando como se você tirar mola ou parte uma coisa, Buda, chefe de que religião, alguma coisa, você não é rico, você não é uma coisa, que é diferente, mas religiões que não conhecem. Está falando como se não faz não companheiro bom, não quer fazer pecado, não está tendo recompensa, não vai glória. Se não faz coisas mal, que também para nós juristas, está construído que está falando pecado para igrejas e que não está chamando de crimes. Se você praticar crime, você vai para o inferno. Você vai para o inferno.
Então, o que é que papel de religião, essencialmente? O papel de religião é torna pecador, para ser bom e conviver direito com se companheiro. Peca faz mal, evita pecado, e ajuda quem que precisa de ajuda. E respeita leis de Estado. A não aprende de como próprio na Bíblia, Jesus Cristo. E a gente não fala sobre nega, paga imposto, entre lugar. E fala boda César, que de céu. Boda Deus, que de Deus. Significa como? Não tem que cumprir. Para não tornar bom homem, bons cidadãos, bons pecadores. Então, se aquilo também, que é o objetivo de não delegar certos seguinte para estar no diante, para poder orientar, evita, hora que não tem problema, é fazer justiça para nós. Então, em princípio, e que tem contradição entre objetivos de religião que objetivo de Estado. Função de Estado e para impedir para que outro tome que é de nós tudo. E para impedir que nunca pode fazer para a sociedade juntar dinheiro. Empresa de segurança, empresa de um bom ambiente. Aquilo que é o objetivo do Estado, empresa de educação. Então, religião também, aquilo aqui está lutando para ela. Ainda está bem mais longe. Em termos de falar, sem fazer acompanhar mal, não pensa mal para acompanhar. Que usa caixa direito. Bom, enquanto que, por vezes, no Estado, também não é só hora que materializa próprio. Mas a religião está ainda na boa essência, como a que pensa dentro do bom. Em princípio, função da religião e essa para tornar seres humanos bons pecadores. Então, bons pecadores e bons cidadãos, que estão cumprindo essa lei, que estão a ser acompanhados. Mas, muito obrigada, Dr. Fodé. Sobretudo, a maneira que ensino conceitos de Estados, diferentes tipos de Estados e muito pertinente, sobretudo, bem que a religião está a promover. Esta faz com que o próprio mundo se torne diferente, se a gente se encara, é bem, é se transformar. Então, tem exigir cada um de nós uma conversão pessoal. Não, amigos, isso é transformar. Não passa imediatamente com o Dr. João Paulo, não colocou também a mesma questão. Sobre o que tem sido o papel de confissões religiosas na edificação da paz da Guiné-Bissau. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia para todos os colegas que estão na mesa e que estão ao lado da mesa. Obrigado, Fórum de Paz, para mais um convite para esse debate sobre o meu terra. Penso um debate muito importante neste momento, que nós, inclusive, parecem como não festeja na Guiné-Bissau, até ali, não sei na mês de junho, grandes momentos ou festas ou celebrações de tudo religiões na Guiné-Bissau, na fala de Páscoa, na fala de Tabaski, na fala de momento também de aqueles que derramadores têm serra e quase praticamente cerimônias de Tocachuca, momento onde outros saem de fanar, outros merenda. E Guiné-Bissau pensa como é esse, e a celebração de diferentes tipos de religiões, de confissões religiosas, mas acima de tudo é um país que é exemplo de tolerância, ou de dizer para acompanhar, espaço para acompanhar, para cada quem celebra aquilo que fia nele, aquilo que acredita nele, mas sempre respeitar também aquilo que se acompanhar acredita nele. E religião na Guiné-Bissau, ao longo do tempo, diferentemente de outras partes do mundo, e tem sido, não posso chamar de religiões, né? Instituições que sempre firmam para a paz, para a tolerância, para o desenvolvimento e para melhorar pecadores na Guiné-Bissau. Não obstante, a partir do momento que não entra naquilo que é chamado abertura política ou democrática, multipartidarismo, daqui começa a ter mangas de partidos, infelizmente não consigo muitos contornos que tem daqui gente faz mau uso de religião. A nós enquanto homem, né? Pensar nos guineenses inclusive, no mundo talvez gigantes que mata chama ser humano, né? O nome talvez mais correto que pecador. Pensa não largaram no mundo justamente enquanto pecador para não melhorar, não forma de acompanhar
mas seguir aqueles preceitos ou aquelas orientações que cada quem recebe daquele que mandado como orientador. Né? Embora aí tem aquilo que ela fala na minha religião, se o ponto gosta, tal que minha religião talvez não fala de mim, talvez não fala, mas é claro que como toda religião é melhor e toda religião deve servir realmente para a paz. Portanto, não tem profeta Maomé, não tem Jesus Cristo, não tem também, se não me estilo, um bom crioulo, aquilo que eu aprendi pelo menos no que cresce nela, aquilo não anjos, malaicas, aqueles que vai que está representa algum tipo de poder e algum tipo de orientação para nós. Mas tenho a certeza de como tudo aquilo que a religião da Guiné-Bissau, se origem, como aqui é fundado, não é que sair de Guiné-Bissau, e bem, são aquilo que deve orientar para realmente ter convivência pacífica entre nós todos. Se não atenta agora, por exemplo, para catolicismo e universalismo, para nós todos não ter não comum aquele mesmo fé. Se não é para Islão, para aquele que é Islão é paz. Então, eu penso que uma religião deve servir justamente para buscar paz, buscar harmonia, buscar boa convivência e para cada um de nós realmente respeitar se acompanhar. São filhos de Deus que nós somos. Né? Deus tirano de formas diferentes, não bem a grupos étnicos diferentes, não bem com rostos diferentes, maneiras diferentes, mas pensar como esse que deve ser o papel de religião. Assuma que o Dr. Forena fala, nós somos um país que laico, dentro da laicidade, Estado deve respeitar e toma tudo, fé e confissão religiosa, uma parte integrante de uma nação que Guiné-Bissau. Porque esse que faz Guiné-Bissau e esse que deve continuar a fazer Guiné-Bissau e pensar como a instrumentalização de religião, infelizmente, da época que ainda se estava, ou tinha luta para poder começar, cada quem começa de um para esse lado. Não só a religião, mas a própria questão étnica, questão familiar, voltando a mim porque é meu parente, voltando a mim porque a mim que a nós queria biumbo, não, a nós queria oio, a nós queria bafata, etc. E pensa como a lideranças religiosas, inclusive para debates que estão a ter, tem um grande potencial de evitar ou de ajudar a evitar instrumentalização de fiéis para votar naquilo que acaba ali, para votar naquilo que não vai contra aquilo que Deus mostrando, enquanto que eles acreditam como Deus tem, não deve seguir aquilo que é orientação, aquilo que é verdade acima de tudo. Não pensa verdade acima de tudo. Aquilo que pode fazer realmente com que a religião desempenhe um papel crucial na Guiné-Bissau para não continuar viver, não mama e não respeitar outro enquanto diferentes. Obrigado. Muito obrigada, Dr. João Paulo Pinto Cona. Aproveitando as boas-vindas já à doutora Fátima de Macamaré, em representação do CIJOTEX. Obviamente, está ali na representando. Dr. João Paulo te ensina elementos fundamentais, sobretudo aqui no papel do conceito do pecador. Essa etimologia, quando nós estudo, não está de acordo com a língua, que um tesouro valioso que criou, pecador já está a mostrar o próprio senso humano, também divino, porque Deus, obviamente, pensa na criação de homem para poder transformar a sociedade. Então, está de acordo com o Dr. João Paulo na papel também, por exemplo, ele define diferentes religiões, catolicismo e papel de universalidade e universal, Islão e paz. E muito interessante essa. E papel também questão de instrumentalização religiosa e étnica, que surge na nossa era a partir do advento da democracia. Então, já agora, passo a palavra para nós, senhores também do lado direito, para não ficar em silêncio. Já agora, na boa maneira de olhar na conversa com o Dr. Fernando, o que tem sido, o que é fazido ultimamente, que está a fazer para criar um tecido de unidade, de compreensão, de tolerância interreligiosa no nosso país? Primeiramente, minha mantenha. Ok, obrigado. Minha mantenha de paz, de harmonia, de dignidade para nós tudo que está ali. Pangaba mais um viagem iniciativa de Fórum de Paz, que uma iniciativa
que deve replicado diuturnamente na Guiné-Bissau. E deve replicado nas nossas casas, nas igrejas, nas escolas, nos bairros, na nossa comunidade, porque é uma iniciativa que tem a ver com a própria pergunta que eu irá fazer. De que está na fazer? Talvez de que deve de fazer? Talvez que ela está considerada como uma questão que não vai de acordo com a própria realidade. Não fala de como, antes de responder a questão diretamente, o que está na fazer para poder promover, não é? Boa convivência e na Guiné-Bissau. Esta leva a pensar um bocado na gregos. Gregos conseguiam avançar na organizar pensamentos que de alguma forma a nós também, porque nunca pode cobrir essa influência europeia, de pensamento europeu. E gregos teve um papel importante, embora tem aqueles que estão falando Bibi também na África. Mas tem um espaço que está chamado a Europa do grego. A Europa do grego e quê? E que espaço onde que caos não pode associar com a esfera pública. Onde que a comunidade está sinta para discutir qualquer problema que não afeta eles. Onde está discutir de tudo. Desde Deus, religião, política, família. E que ela permite eles é organizar pensamentos, superar essas dificuldades enquanto seres humanos. Portanto, espaço até que o Fórum de Paz queria não poder associar a Europa ao grego também. Porque é um espaço onde não busca solução, caminhos para problemas que afetam a nossa realidade. Indo à questão de que confissões religiosas estão a fazer, não é, Indira? Ou sociedade como um todo, ou confissão religiosa, sobretudo para manter tecido, para corromper. Exatamente. E de falar uma que colegas referi Bahia, Guiné-Bissau e uma sociedade que não pode chamar de que tem uma coabitação étnica e religiosa e tem um sentado de forma pacífica. Portanto, confissões religiosas têm na passada e continuam a ter um papel importante na consolida e na diversidade étnica e religiosa, de manter a coesão, não é, social. Ora que não fala coesão social, me se fala de como, que nível, que grau, não é, de percepção que uma determinada sociedade está tendo em relação a valores que é cuide como importante para que sociedade, que crença, não é? Que moralidade. Portanto, pensa de como de alguma forma não tem na Guiné-Bissau. Do contrário, talvez Guiné-Bissau pode ser uma sociedade muito mais violenta e muito mais anômala. Não acredita que confissões religiosas teve cumprir um papel chave no sentido de tentar incutir que princípios religiosos na cabeça. Ora que não falar confissões religiosas, mas tem também tudo confissão, desde religião, de diretriz monolítica, não pode chamar assim religião cristã, islâmica, judaica e próprio religião de matriz africana. Portanto, esses princípios, de alguma forma, contribuir para reforçar que a sociedade de Guiné tem. Que ideia de bom sentado, que está refletir, por exemplo, naquele mandamento de ama o irmão, suma como o ama a cabeça. E recentemente, dias, devido a convite do Fórum de Paz, estava na Jubi algumas similaridades em relação às religiões.
por exemplo, esse princípio moral de amabu, irmão, suma com amabu cabeça, você vai olhar também, né, no princípio sagrado islâmico de como ninguém nunca pode falar, enquanto islâmico, o muçulmano, de como você tem fé enquanto você ama o irmão, suma com amabu cabeça. Portanto, esse é algo que está mostrando como realmente princípios que estão unidos, as religiões e únicas, não é? Portanto, penso de como de alguma forma tentar incutir valores, não é? Tanto na pregação de doutrina, de palavra, mas suma também nos seus próprios espaços, não é? De socialização. Porque nós, como é confissões religiosas, compreendendo o papel que a educação tem, não só educação de base, mas educação escolar, não é? Então utiliza aqui esse espaço que de uma educação que deve ser laica, mas introduzindo também uma educação religiosa que é fundamental, que deve ser aceitada, não obstante algumas visões que estão entendidas como a escola, que deve ser um espaço que nasce na religião, considerando uma escola laica, mas dentro de nossa realidade na Guiné-Bissau, é no confissões religiosas, que sem instâncias escolares, acabar para usar aqui espaço também para poder difundir a ideia de que mandamento ama o irmão, suma como o ama a cabeça. Portanto, está a cumprir um papel muito importante para continuar segurar o noticídio e a coesão social. Não obstante, não pode considerar também de como, enquanto seres humanos, eles são passíveis a cometer alguns equívocos. Que verdade que a emergência de própria instância política partidária não entende como este tecido, esta coesão, esta coabitação está a sofrer de alguma forma alguns sinais, não é, de ruptura, de uma certa politização. É importante frisar. Mas esse é algo que não pode considerar como anormal. E que é anormal, porque a natureza política ele visa sempre poder. E a hora que uma entidade visa poder, muitas das vezes, para a própria história de como que a entidade construída, está falando de como importante chegar a poder e que justifica meios que não utiliza. Este cenário tio na política e não estou ouvindo lá próprio e manga de gente tem incentiva. Portanto, a hora que não incentiva aquilo de como e que precisa meio, tudo meio serve para alcançar aqui fim político. Portanto, não se vê como uma religião e um elemento muito forte para ver de quê? Porque está toca com racionalidade de um mais um, bunolhal, pedra. Não, religião está toca muito com fé, com uma questão emocional. E não se vê como ser humano é parte emocional, uma parte muito forte. E políticos entendem aquilo, portanto, ela é explorar. Política deve ser através de programa, através de plataforma, de projetos, mas políticos entendem como aquilo é muito racional. Às vezes é difícil convencer alguém, mas isso é a parte, muitas das vezes, religiosa, que o cara precisa muitas das vezes mostrar alguém fatos, não é? Concreto, logo você toca nessa emoção, é mais fácil de convencer. E que só na Guiné, essa é uma prática que está acontecendo em toda parte do mundo a partir de que ideia de meios para chegar ao poder. Portanto, aí que entra sociedade civil, aí que entra esfera pública. Agora, como fala sociedade civil, está incluir, sobretudo, mídia, certamente que não há vindo chegar lá, que tem um papel importante para a hora que tem essa narrativa e discursos que está tecendo religião para juntar com a política, mesmo que tecendo, para que chegar na esfera pública, para não desconstruir. Sobretudo, essa famosa palavra aos fake news que tem. Eu penso de como não tem que negar fake news, porque fake news é que é imunidade. Na nossa sociedade, imunidade é coisa de vergonha. Portanto, ora que alguém tem esse fake news, não tem que chamar de monstruoso. E conta mentira. Portanto, eu penso e coisas também que podem ajudar de alguma forma para não mudar esses cenários que não está na fala.
porque é um cenário que bem para continuar, porque na outras partes do mundo, onde é que tem manga de religião, manga de políticos, também para questões regionais, não é? A nós editar região, portanto, não vota na outra. Portanto, inerente, não podia falar assim, a própria seres humanos, mas daí que tem que ter a contradição, é debate público, na esfera pública, nem novo, não tem que construir nova Europa, o grego, suma como é que está na facido assim, não levar também para a instância de socialização, escola, família e própria igreja, para desconstruir todo o discurso que pode ajudar, que pode contribuir para a ruptura, para a não coabitação, que tão bonito que não temos na Guiné-Bissau. Uau, muito interessante, muito obrigado, Dr. Fernando, por essa narrativa que te ensino, sobretudo a forma própria como desconstruir. Tudo é preconceitos, tudo não podia falar estereótipos que estão na papel mais alto, cada vez mais na nossa sociedade, mas que, na verdade, na convivência pacífica pode ajudar na fazer fim a que vai contra valores sociais. Já agora, gosto de maneira curtíssima a questão da politização religiosa, instrumentalização étnica e religiosa, que referiram antes, como para abordá-lo, sobretudo, mesmo para alcançar poder. É interessante o papel de mídia, que obviamente não tem nenhum dos colegas, que não tem papel sobre ela. Mas se você referir, pegando no discurso, me se referir também a um aspecto internacional, religioso, que acontece, inédito, entre carta que assinado, rubricado para Papa Francisco, que falecido no dia 4 de fevereiro de 2019, e junto com o grande imam de Azar, imam, o professor Ahmed Al-Tayeb, nos Emirados Árabes, na Abu Dhabi, e um documento importante sobre fraternidade humana e uma declaração histórica de que convida todos os povos do mundo para participar no avanço de valores universais de diálogo, de coexistência e de paz. Pensa como esse deve ser um instrumento que deve ser explorado também no nosso país. Deve ser um instrumento que deve ser explorado para mostrar como tudo é similaridade com fazer. Sobretudo, mandamento de lei de Deus que está para ama o irmão, uma boa própria. Pensa nesse tudo, religião é evidente. Então é bom para explorar esse documento. Pensa esse ser o momento para não pensar como é que pode explorar na Guiné-Bissau. Se o tempo não passa para o doutor também Seco, o que você acha sobre esse papel de construir tecido para deixar ele romper? Muito obrigado. Primeiro, obrigado ao Fórum de Paz para essa iniciativa e de extrema relevância para o atual contexto que nós não vivemos, não só. Aliás, a religião tem tido um papel ao longo da história de extrema importância na educação do cidadão e não só, mas também na transmitir fé. Mas a hora que não é papel de religião e preciso não papel de desafios que o ensino e tudo melhorar o contexto social onde que não vive e preocupação da religião a hora é aproveitamento tanto político e suma para outros fins que está resumir só na esfera de um território limitado como a Guiné-Bissau. É um problema universal de que a religião sempre continua a lutar para ter domínio e proveito, tanto político, econômico, social e de dominação. Então, esse não tem. Então, na nossa sociedade, e de reconhecer como nós temos alguns bons exemplos de convivência religiosa que nós devemos manter e não preservar e não fortalecer ainda mais para evitar conflitos sociais que podem ter e pode também servir como uma forma de amparar mais ainda paz que não mística que te permite uma convivência mais sã e saudável. Então, exemplos e manga dele que não pode ter no país de aspectos que estão fortalecidos na relação, como se desde base tem instituições próprias que evocam a religião. Então, na nossa convivência social de dia a dia, é recorrente e visível tal que relação de harmonia, que também é encontro daquilo que o princípio próprio que a religião está evoca, ama,
semelhante, uma que ama a própria cabeça. Então, este não está só o exemplo prático de não convivência social na esfera mais base, ainda que não por falar de sociedade, ainda que então começa aqui relações primárias e visível convívio entre pessoas de diferente religião e visível convívio nos momentos de festejo de diferentes entidades, por exemplo, e católica, e evangélica, e islâmica, isso é uma religião tradicional. Nada só um exemplo, na Tocachur, na Toja tudo guinte lá, na vai manifesta que ato, mesmo quem próprio que cata professor que atos, mas está bem. Na raça, na Páscoa, na Natal e festas tudo. Então, esse é um exemplo, um sinal que está mostrando como e tem uma convivência sã e tem uma participação ativa nas atividades de diferentes religiões, mas de pessoas até que cada confessa que religião para ver que é. Não por punta, mas para ver que manda esta cedo. Para ver, gente introduzir aquilo que é próximo, independentemente da religião que pode estar na prática, mas isso é semelhante, tem que amar que não amar. Então, esses exemplos práticos, e tem uma boa relação, mas precisa de fortalecido. A nível de instituições religiosas, não olha construção de escolas, onde que não só fiéis a que religião está frequenta, mas toda a comunidade está frequenta aqui escolas. Não olha hospitais. Então, este tudo aspecto não pode pensar como um aspecto que pode estar fora da convivência religiosa, mas não. Mas para ver que manda aqui dentro tudo trabalha lá, porque e tem uma convivência sã entre entidades que está professa fé e outros valores ainda. Aspecto muito importante também que não deve tomar em consideração entre diferentes religiões e tem a ver com a educação, valores que cada instituição religiosa está prima para ele e como é que está transmitindo. E está transmitindo tanto a nível de instituições e também no seio público e está transmitindo valores e valor está servir valores que não vai em consonância que aqueles valores que o Estado está defendendo. Por exemplo, trata o companheiro bem, acabou mentir, conta a verdade e ser o trabalhador e ter família é valores tudo e valores próprios que o Estado está construindo. Então, a hora que nós falamos não olha como dentro da nossa sociedade e tem uma convivência sã, embora tenha desafios para melhorar ainda mais. Então, não pode ter outro aspecto que te liga, que próprio como é que não está criando comunhões familiares e casamentos e vivências no mesmo sítio. E tem gente que vive de diferentes religiões, mas no mesmo sítio ou mesmo criando uma comunhão de família. Então, é valores tudo e valores que existem na nossa sociedade, que na outra sociedade está sendo motivo do conflito, mas na nossa está sendo motivo do conflito e tem uma compreensão de existência de valores de outra religião que está acaba para incorporar para alguém que de outra religião, mas mesmo está acaba para compreender. Então, ainda tem uma compreensão e a vivência, tudo está permitindo a gente viver na paz. Agora, desafios que tem, na verdade, tudo que o Dr. Fernando fala, políticos cria uma retórica de como e que importa meio. Então, a hora que importa meio para chegar ao poder, a religião também pode ser o meio que não permitindo para não poder chegar lá, mesmo criando fraturas entre religião, permitindo que o outro ainda que pode dar um maior benefício a fazer aproveitamento. E tem sensibilidade que manda de não está tendo raciocínio. Aliás, aspecto ligado à religião, à etnia, a regionalismo, a locais, e está tirando manga de capacidade de reflexão, porque está tocando e está ferindo diretamente, se não tem capacidade de poder fazer uma avaliação mais apurada, mais aprofundada de situação como que não pode avaliar, mas não está tomando uma pertença, porque a nós não pertence que determinada comunidade e não tem que agir em defesa de que comunidade, sem no entanto ter um rácio, mas será que e na liga com religião, ou na liga com uma pessoa, ou em facto, embora puder acontecer que algum membro da minha religião, mas não deve incorporar-se um problema coletivo, ou em problema individual, ou em familiar. Então, mas religião às vezes, ou etnia, está limitando para não ter capacidade de reflexão de uma forma mais apurada para poder compreender qual conceito ou nexo que religião por liga e que situação. Então, esse é um desafio que nós temos que trabalhar e também ali que entra aproveitamento político, porque aproveitamento político manga de não está pelo raciocínio de qual valor próprio de política ou de democracia ou de acesso a órgãos de decisão e para quem que deve estar lá. Então,
se alguém usa aproveitamento político e elimina que aspecto racional do ser humano, de permitir por ter capacidade de pensar, capacidade de ter um juízo, de fazer valores e para poder decidir melhor, e acaba para decidir mal, porque e tem as influências componentes que limitar e inibir desse um aspecto importante, que é a liberdade de poder pensar. Então, esses aspectos que a religião tem que lutar, e aliás a sociedade nesse todo, tem que lutar para eliminar esse aspecto que está limitando a forma de pensar melhor, para não poder ter a melhor decisão. E no país, a convivência, embora tenha alguns momentos que está sendo mais perturbado, mas depois de que momento, a sociedade em si e próprias instituições que na Mangarbias dificilmente entra em conflito para questões e mais sem membros e sociedade, então volta normal. E tu volta a ser natureza normal que tu vive, de que convivência sã e pacífica, aprimorando todos os valores que o outro tem e respeitando também a forma de vivência de que o outro. E é importante falar como na Guiné-Bissau, a maior parte das religiões que existe, aliás, que é uma das condições para existir, e tem que estar em conformidade com regras próprias estabelecidas no país, que de bem-estar, desenvolvimento e não cometer algumas violações. Aliás, tem consciência enorme naquilo que a religião caceta, uma que o professor pode falar, e sociedade própria, através dessas instituições de Estado, e tem que criminalizar aqui atos tudo. Esta mostra como a religião está a educar para ajudar a própria sociedade, para minimizar, para sufocar o Estado na resolução de alguns problemas de que a religião está entra e te ajuda. É entre a religião, tanto na educação, na saúde, na convivência pacífica, e cria órgãos de informação, de sensibilização e forma de harmonia que existe na religião e acaba também para refletir própria na sociedade. A nós não pode ter exemplo de rádios religiosas que te permitir outros entidades religiosas também difundir essa mensagem de sensibilização, de paz e de permitir para ter uma coesão dentro da própria sociedade. Então, é estudo e aspectos que não tem de bom. Então, aspectos que não tem de mal, que de um desafio para melhorar ainda é na convivência e tem a ver com o aspecto político, que também se esfera de influência e que até limita só na religião, mas e transversais, vai, na etnia, na religião, até na cor de pele, ainda que tão limitado no contexto, mas no outro contexto e tem também que tem influenciado é aspecto da religião. Então, o desafio e Jubi, qualquer aspectos negativos é que mandar esse espaço de diálogo, de não papiar abertamente de não problemas, de não desconstruir conceitos negativos que não cria desunião, tanto a nível social e suma instituições próprias que está para evocar religião, como é que não pode desconstruir é conceito. A nós não tem um problema grande de como mídias e que está limitação no conceito antigo que tem que era rádio, televisão. Não tem nenhuma evolução muito grande que ser redes sociais. De que controle de informação e que tem uma instituição própria que não controla, mas cada indivíduo é autônomo de divulgar se conceitos ou se informações que entende como e por ser melhor. Então, para mim, desafio ali que é que não tem que papiar mais e buscar fortalecer aquilo que não tem de melhor e não enaltecer, mas também buscar aspectos negativos que não entram e não desconstruir através do diálogo. Mais sério, através da educação e através de entidades também religiosas. Ainda tem que ter instituições, fóruns, suma escal para papiar. E não só ele só, mas também envolve outros atores, que são atores externos que te criam próprias as dificuldades. Resistência. E por ser difícil, mas instituições religiosas têm que ter a capacidade de se expurgar aspectos negativos que não põem em causa. Tanto se é convivência interna e suma interreligiosa. Porque também esta tem. Não só não numa perspectiva de mas também internamente tem. Porque dentro de cada religião e tem diferentes percepções que pode ter. Então que é preciso desconstruir para que cria mais conflito na própria religião. Obrigado. Obrigada, doutor Seco. Aplausos, muitos aplausos para a sua intervenção. Nunca me tirou a tempo, mas gosto sempre, desde a última parte do papel de resistência, de problemas externos, mas também internas. Por exemplo, a questão de raça. Não éramos, né? Aqueles que na raça de sexta-feira, aqueles que na raça. Alguém está falando que há problema, não, mas
e preciso também papel sobre ele um bocado. Nesses foram apropriados para aquilo. Muito obrigada, sim, rouba tempo. Tio na colocar aqui minhas colegas, duas senhoras lindas que estão sobre Suma Conolha, papel de comunicação social, jornalista e tem um papel de ser mediador, médium, de saber como aqui na transmitir, como aqui na faz. Antes o doutor Fernando Papiano vai receber penderia esses aspectos, tudo fogo que nasce indivíduo, a nós não tem maneira de poder pagar que fogo, mas como não é gigantal, como não é gigantal para o público, algo para o leitor, ouvinte, telespectador, mas sobretudo em mídias tradicionais, estão a ter problemas que fazem agora novos mídias que na parte de que não ouvintes nas redes sociais, estão a consumir e agora nós estamos na globalização. Qual pode ser o papel de hoje em dia na prática jornalística, nas circunstâncias que nós vivemos, Fátima Chuma? Bom dia para todos os ouvintes que estão neste mais um dia agradecer meu parceiro que Fórum de Paz, parceiro do Sindicato de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social. Minha presidente acabou de chegar um bocadinho. Assuntos e manga dele, então não te desdobra, ou não pude estar presente na tudo que na papiado sobre vida de Notera. Essa iniciativa neste desafio, tudo que está ali como hora que não sei, cada um som de nós. Nós sabemos que não vim de paragens de frente, na nossa comunidade, na nossa casa, para não transmitir, porque que só essa que não é transmitido na rede social, isso que está ali que não vi, mas para não ajudar a disseminar essa informação que não sei que é nesse Jumbay, porque tema é pertinente e atual e desafiante e também com cada um som de nós, sobretudo para a comunicação social. A nós não está ficando a trabalhar, não pensa como a maioria de gente que tem noção daquilo que desafio de profissionais de comunicação social na Guiné-Bissau, sobretudo com o desenvolvimento ou dinâmica de novas tecnologias de informação e de comunicação. Dir a pergunta que não tem que fazer. Não tem que continuar a ter só compromisso, verdade, razão. Trabalhar dentro de ética e de ontologia profissional. Porque é isso que está diferenciando de produtores de conteúdos. Porque como é que tem compromisso com verdade, com razão, a nós não temos compromisso com razão. Porque não sabia como não trabalho e também com a sociedade. Não sabia como não trabalho por pagar fogo, não morança, mas por também sim de fogo, não morança de fogo que deve ser cindido. Ele comanda cada um som de nós, homens e mulheres, que está diante do microfone. A nós, mediadores de interação no espaço público. Mas nós, caminhos de recado, suma que a gente está pensa. A nós, não falar de mediação de interação no espaço público e se respeitando o direito do outro começar, daqui acabar, da voz que eles que têm voz, e trata tudo na pé de igualdade. Ou seja, código de ontologia profissional, isso mora com o muçulmano na juramenta e na choma ao Corão. Isso suma com o católico na choma Bíblia. Isso suma com quem está dar uma bade polão na choma Sirã que está adora. Então, a nós também, aquilo que no Irã que não adora, aquilo que no Alcorão, aquilo que no Bíblia, que seja do código de ontologia profissional. E papeado-lhe de aspectos muito importantes. Nós sabemos como quem que nos sensibiliza e que até chega à conclusão facilmente. Então, esse não é trabalho. Porque mudança de mentalidade tem esse processo. Processo longo, ou seja, caminho longo. É como anda, nunca pode chegar razão facilmente. Mas a nós no trabalho tem que basear sempre em evidências de mostrar gente bem e de mal. Pensa como ninguém canoja bem e pega atrás de mal. Mas como que não mostra gente bem de mal e através de conteúdos de sensibilização que nós produzimos, através de nossa voz, através de nossas palavras, ele comanda está falando como um jornalista e um artista. Porque alguém, mas que está colocando voz nos diferentes conteúdos que estão a tratar
porque nós estamos sensibilizando. A não tem desafios, mas como falar, porque tem os produtores de conteúdos e que jornalistas. Mas, se mensagens, se conteúdos, não misturam com mistura, vai muito longe. E papiado ali na questão de notícias falsas. A não tem uma sociedade muito jovem, cerca de 60% da população de Guiné-Bissau é jovem, mas não tem nenhum problema. A maioria que se lê, que se escreve, e não tem aqueles que estão lê, que escreve, mas que estão entendem. Como a comunicação social, perante esse ambiente, como é que não pode desconstruir tudo que conteúdos que pode ter divisão entre nós. E papiado litiu na questão de coabitação étnico-religiosa, na não manifestação cultural. Mas papiado muito pouco no casamento, que é um aspecto ainda mais íntimo. O colega tocou, mas de uma forma muito superficial. A mim, por exemplo, cubim de 4 etnias, minha mamãe balanta fula, minha papai susu com mansuanca, bimba caça com banhum, minha filhos. Quem pode pensar como e pode vir com uma abordagem divisionista do ponto de vista étnico-religioso dentro das famílias. Então, a nós, enquanto jornalistas, não tem que continuar a trabalhar, mas, sobretudo, também realçar o papel importante que a religião tem na nossa sociedade. É como sempre não está chamando a atenção de como na nossa comunidade, chefes tradicionais, tem um papel muito importante. A comunidade está aberta. Então, quem que a comunidade está a ouvir? E precisa ser alguém muito íntegro. Alguém que acaba de vestir camisola. Ora, quando eu falo vestir camisola, porque quem que está media, porque pode nunca tomar partido. Só pena de alguém rejeitar. Sobretudo quem que não sente desvantagem em relação ao que é que não passa na nossa comunidade. Pensa seguinte, quando se elucida muito bem essa questão que o papiado ali. E a nós, no trabalhos, mídias tradicionais, rádio, televisão, jornal, que deve de reforçado essa capacidade para ver como, mesmo que você é verdade, mas se alguém não ouve, fala rádio que fala, e te transforma num curso verdade. Ele comanda na cada passo de nossa vida que não dá, que tem que estar lá, e verdade. Porque não tem mente de gentes. Não tem por gentes confiar naquilo que não faz. Então, nunca pode trabalhar aqui em emoção. Um jornalista, agora que nós estamos num caos, onde tem um problema étnico-religioso, e que precisa para não pôr de lado da religião, para poder contar nos ouvintes ou nos telespectadores o que é que não passa lá. Através de uma abordagem que não faz seguintes na CIBI, de facto, o que é que tem entre duas comunidades que pertencem à mesma religião. Então, no trabalho, é um trabalho muito grande. Mas, e para piar nas questões políticas, políticos com si, qual que é a importância das mídias emergentes? Ele comanda cada vez mais mídias tradicionais estão matado na Guiné-Bissau. Nós tivemos órgãos de comunicação social até prestar serviço público em qualquer país organizado, que órgãos está dando subvenção para poder reforçar essa capacidade em termos de produção de conteúdos que ela faz, para poder ajudar a população para ter uma opinião mais formada. Porque uma pessoa que tem acesso à informação e está muito limitado na questionar vários aspectos que eu falado ali. De ponta, um político. Eu vim na minha comunidade. A minha dou parte do meu direito, porque a nosso estudo não pode estar diante. Ora que não passa diante, a nosso estudo está chamado anarquia. É como não está a tirar parte do meu direito, não falou alguém, você é um banádio aqui, passa diante, mas tem que prestar no conta. Mas às vezes não está a pensar como políticos está fazendo um favor, mas é que a verdade, para ver como não tem acesso à informação, ou porque a informação que não dá é uma informação distorcida
e que não permitindo para não poder ter uma raciocínio bem formada, bem claro e ter capacidade de poder questionar ora com políticos estão adiante na tenta mostrar o a mais de. Infelizmente, se uma como falando aqui na Bissau, essa é uma preocupação, ninguém que se descrever, mas é que está consciente entender. Ninguém continua na volta ainda porque é cada um camisola. Ninguém continua na volta sem perguntar candidato A ou B, qual que projeto de desenvolvimento que tem para mim na minha comunidade. Se vota na bom, o que é que eu faço para poder mudar minha vida com a minha comunidade? Bom, políticos também que retórica, suma com o doutor falar, de usar tudo meios para alcançar poder. Essa estratégia que não usa, eles e políticos, a nós e cidadãos, a nossa sociedade civil, a nós e órgãos de comunicação social, e nós sabemos qualquer responsabilidade que nós temos. E aqui está parte choques entre jornalistas que sempre vão acompanhar o poder político, às vezes não é chamado de boca da lugar, mas nós e que a boca da lugar, a não ter compromisso. Só com coisa e razão, não quer trabalhar com emoção. Quem que tem emociona facilmente e que acaba para chegar a razão. Ele comanda base de bomba, base de que nós está lá para poder dizer que verdade a população miste. Pode levantar a voz tudo. Mesmo nos países desenvolvidos, a televisão surge. A gente pensava que uma rádio não morria, não. Mas a rádio continua a estar de pé. Porque em meio que está pega vai bugulanha, não ouvi notícia de uma comunidade, de próprio de Bissau, como que o nosso Estado tem estado na colaborar com seus parceiros para esse desenvolvimento e não receber de tudo. Nunca pode carregar a televisão, não leva bugulanha, para não vai ouvir. Mas na rede social, mais um bias, não chama atenção. De como aquele é pensamento de um alguém, página e de si. Se uma que alguém falar, ele é livre depois que aqui miste. Mas não tem que ter a capacidade de questionar. Porque a nossa, enquanto jornalista, é dinâmica, com mídias tradicionais dizem, não falam obrigado, porque está servindo de fontes de informação. Agora não tem bem que fase mais avançado. Se não derrubar, mas não tem compromisso com razão, verdade, não está bem para aquilo que não está chamando de verificação de fato. Para se dizer notícia é falsa ou é verdadeira, como aqui na mexe com a sociedade, que é que politice de bom, porque a não está busca sempre que é que não unir e não que é que não desunir a sociedade. Então pensa como é de um bem pior que não tem ali, não sai com um bocado de ideia, que não responsabilidade, o que é que não tem que fazer, porque a nós não tem visão claro e verdade como ainda tem sempre que tentação, né? A volta de profissionais de comunicação social que é segredo para ninguém, mas aos um contente porque um de cidadãos não conseguia papiano de termos uma fake news, que notícias falsas na alerta, para necessidade de não verificar, para necessidade também, agora que nós estamos na casa, não houve certas perguntas que está colocado para a imprensa para não poder questionar o porquê dessa pergunta, será que é pertinente, faz sentido naquele momento. Jornalista que pode apontar tal, para ver o contexto que nós estamos para perceber essas questões. Porque nós tudo que se ali, produtores de conteúdos. Agora, se uma como fala que está diferenciando, que hora que nós uma notícia produzida com alguém versado na matéria, com nós cuidados que tem lá, você acaba perceber como não é e diferente de simples produtor de conteúdo de quem não exprime sua opinião. Não fica para ali, não falou obrigada. Então, assim, daqui sim, a presidente, se me acrescenta alguma coisa, ok. Muito obrigada, senhora presidente. E falar com mais. Ok, obrigada. Ainda tem ocasião, então, porque está aqui. Muito obrigada, Fátima. Interessante, boa opinião, ideias, sobretudo maneira por mostrar
também pecados de nossa profissão, né? Que é nada fácil, se uma não tem introdutória, mostra como, parece que uma liberdade de expressão está ameaçada aos dias na Guiné-Bissau. Não pode ficar no papel dessa. Mas, não obstante tudo, é adversidades, não continua com os microfones, nos lugares mais medonhos da própria, né? Não continua, e só para encorajar, é a profissão, que não estou falando, nos quarto poder. Mas é poder não é bem questionar, tende que não tem na nossa dia. Misto só papel desse aspecto que Fátima papel, sobretudo aqui na papel de subvenção de órgãos de comunicação. É importante. Situação a na Guiné, o que se vê, que prioridade, qual que deve ser a prioridade, sobretudo áreas, setores sociais. Então, cada um que toca, ela que mata e abre. Então, não próprio como aí tem a necessidade. Então, sobre esse aspecto, mas também, sobretudo aqui na papel, acesso às fontes de informação. Esse também, coisas que jornalista hoje em dia tem maneiras para entrar num tal qual tem que selecionar qual jornalista que divide entrar, qual que de nós, qual que sociedade, nós tudo não olha. Está totalmente dividido hoje na Guiné-Bissau. Então, esse é um problema, a razão pela qual o Fórum de Paz, nunca tem como que não pode obrigar, que não pode falar voz, sabia? É que ajudar, não pode dar mão à palmatória, não pode também dizer o que é possível fazer na atual conjuntura. Satan, não pode ser sensacionalismo, que uma papel cheio de emoções, é sensacionalismo. Se não jogar para redes, novas mídias, linguagem a hoje na internet, a mídia espantoso, olha, como mal que está cobrada hoje, nunca olha, diz na companhia. Estou com justo assim, nunca ouvi cobrar mal que na papiado, mal que na cobrado na nossa sociedade. E para mim está tirando sono e está preocupando bastante. Antes o Dr. Fernando falava com uma feia comigo, que é muito nada, vou desculpar para a expressão, passa a expressão. Na nossa cultura é que existe. E que existe, porque coisas que o papel não falou, é sim mentira. Mas males a os que está expressado, será que na rádio, a nós que está na rádio, a mim praticamente para ouvir rádio, deve dar, sabe, contar. Como aqui tem sido a situação de informações que não passa na rádio? Não é bem na conjuntura mesmo que nós estamos assim, ou quando não pode ter situação religiosa, confissões religiosas, é ter antena, é também emitir esse programa, mas sobretudo no aspecto educativo, que é como a rádio, como quando os jornalistas não têm relacionado que é novos fenómenos sociais no nosso país, sobretudo esse aspecto de linguagem, estão a construir uma nova narrativa de linguagem na nossa sociedade. O que tu achas sobre essas coisas? Primeiro, na fala bom dia, na gata se oportunidade, na pedir sinceras desculpas para trás, e tem a ver mesmo com a desinformação, que é um dos temas que mandam atrasar, e um prazer estar ali. Obrigado ao Fórum de Paz, obrigado à Sinjotex. Na verdade, vai para a pergunta do Puntão, e verdade que me preocupante. Mas quando não papel de rádios, não de para trás um bocadinho, não vai apontar cá rádios que não temos. Baquim que tem rádio. Porque quando no papel de linguagem, um profissional que é mana canto de linha orientadora também, papel dele, que tem compromisso com a verdade, que se preocupação e leva informação de qualidade. Alguém que é profissional para a excelência, que está guiado para aquilo que é código deontológico, não tem dúvida se que alguém ainda vai ser capaz de que se uma linguagem, por exemplo, que não vai ofender ou que não vai incitar ódio. Porque esse dono, se preocupação está sendo o quê? Trabalhar para o povo e junto com o povo. E ele se preocupação e leva que não junta gente, não que não rapata gente. Mas custa num órgão, custa a reboque, um órgão, por exemplo, lá não se vê como quase todo partido está da área. E o cabo botando o patrão e dá uma encomenda para o leva. Nunca tem como servir. Porque cabo está lá para servir. E hoje quando vai, você vende quando vai, qual que linha editorial de que órgão? Então, é preciso pensar qual tipo de órgãos que não tem. E ter uma linha editorial claro, para a gente saber que é que cada quem não trabalha para. E órgãos tão próprios, se uma que não fala, e deve de preocupar, que é que deve servir? Ou quem que deve servir? Quem que é esse patrão? Porque nesse caso, nos rádios, ouvintes que não é o patrão. E cada um no rádio, não serve a população. Porque não trabalha para ajudar ou para influenciar na formação da opinião pública. Qual tipo de sociedade que não se tem?
Porque o que não trabalha, não está na cria e cita ódio, na que sociedade lá que não mora, lá que não famílias está, lá que não está vivendo nós todo. Então é bom para não pensar naquele mundo que me vive, naquele mundo que minha filha não vive, ou que minha neta não bem vive. O regime está passa. Mas a minha fica, enquanto profissional próprio, me quim. Porque nós estamos aqui em Maia, depois do regime, ainda é que não vai. Minha respeito e como. Ou minha diploma próprio, minha carreira, me quim. Então é preciso pensar nisso. E órgãos têm que fazer funcionar na base de um livro de estilo. Para não trabalhar, para ter uma regra que não trabalha bastante. Para se trabalhar para o povo, não para partidos, nem tampouco para um regime, um determinado regime que depois se acaba e não fica, não continua em outro. O que tem a ver com comunicação, ou seja, preocupação de gente, o que tem a ver com a forma de papel, é esse que nos difere. Mas que aqui, verdade, como a nós não tem um papel importante na desconstruir narrativas que estão na terra. Sabia de quê? Não me pensa, direitos, uma que não fala, nem existe, como ali que não vive, ali que não família não vive, ali que não mundo. Não pode vai ter, não é, mas não can deixar de ser violência. Não pode sentar na outra parte do mundo, não tem que tomar cuidado com o tipo de conversas que não partilhar. Sendo profissional de comunicação ou não, porque não decidir produzir conteúdo, não deve decidir como é que conteúdo não é produzir para gente que não colega, aqueles que não mais, aqueles que não garantem, até aqueles que não filham. Porque, sobretudo, redes sociais e pessoas que cá na paga. É bom por entender como eu vou remover a página, mas canto gente que tem acesso a aquilo. Então, é bom para não pensar direito. E quem que não trabalha aquilo, ou para quem que não deve trabalhar. E a não ser quem depois de que trabalha. Outra coisa também que me acha que deve merecer uma preocupação, a nós profissional de comunicação, e deve ser justamente a nós não me ser o profissional ou não me ser o mais um. Não me ser o menino do mercado ou não me ser alguém que podia andar com a cabeça e poder tomar decisões na base da profissão que cuide. Porque jornalismo tem uma regra clara que tudo quem que está a exercer é consciente. E se que consciente tem uma equipe de baixo para poder orientar. Obrigada, minha mãe. Obrigada. Obrigada, painelistas. Você pensa não com muita atenção as intervenções ricas, que ensinam aspectos muito interessantes que merecem também atenção para parte de vós, que está tudo à volta assim, de nós. Não aproveita dar-lhe boa presença honrosa, sobretudo paciência como tem durante as oração que nós estamos a fazer depois desse tema corado. Então,